Saul era um rei e tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. Quando o rei Saul ficou doente, um dos empregados dele falou que ficou muito preocupado. E esse mesmo empregado foi até o rei e disse que a música podia fazer bem para ele. Falou também a respeito de Davi. Disse que Davi tocava muito bem e o rei ficaria bom com a música de Davi. O empregado também disse ao rei que o Espírito de Deus estava com Davi. O rei Saul gostou da ideia e mandou o empregado ir até a cidade de Belém para buscar Davi. Os mensageiros do rei foram até Belém na casa de Jessé, que era o pai de Davi. O mensageiro disse a Jessé que o rei queria que Davi fosse trabalhar com ele. O pai de Davi obedeceu a ordem do rei e mandou seu filho com os mensageiros. Davi foi e levou presentes para o rei Saul. Quando o rei se sentia mal, Davi tocava sua harpa, que era um instrumento musical da época, e o rei se sentia melhor. O jovem Davi tocava muito bem e ainda escrevia belas músicas. O rei gostou muito de Davi e resolveu que ele deveria ser seu ajudante. Davi carregava as armas do rei. Davi procurou organizar tudo muito bem para que ele pudesse ajudar o rei a voltar a cuidar das ovelhas do seu pai. O rei Saul escolhia os homens mais valentes para seu exército. Por ver que Davi era bastante valente, ele entregou a Davi o comando do exército real. Isso alegrou a todos. Davi era respeitado por fazer bem as suas obrigações. E Davi organizou muito bem o exército de forma que todos ficaram satisfeitos. Davi então agora era um soldado valente e alegrava todo o povo. As suas vitórias alegravam todo o povo e as mulheres cantavam sobre Davi como alguém que podia fazer mais do que o rei Saul. O rei Saul não gostou nada disso e ficou com ciúme. Por causa da inveja, o rei passou então a perseguir Davi. O rei achava que Davi queria tomar o lugar dele. Um dia Davi estava tocando um instrumento musical para o rei. Então ele tocava porque a música deixava o rei muito calmo. Mas nesse dia, gente, não foi assim. Saul ficou olhando para Davi e pensando em espetar ele na parede com a sua lança. E tentou fazer isso 2 vezes. Ainda bem que Davi era rápido e se desviou da lança. Desde então, Davi teve que fugir muito para se livrar das perseguições do rei Saul. Davi sofria por ter que se esconder, ainda mais porque ele não fez nada contra o rei. Davi algumas vezes precisava se esconder em cavernas, passar fome, pedir ajuda a estranhos. Até seus pais ele precisou deixar em um lugar protegido. Davi foi traído algumas vezes por pessoas que saíam correndo para contar ao rei onde ele estava escondido. Davi e seus soldados saíam para enfrentar os povos inimigos sempre. Eles deixavam suas famílias na cidade de Zeglac. Em uma dessas vezes que eles voltaram para casa, souberam que o povo amalequita tinha invadido a cidade, tinha queimado tudo e levado suas mulheres e seus filhos.
Davi procurou saber qual era a vontade de Deus para resolver a situação. Deus mandou então que Davi e seus soldados poderiam ir e libertar as mulheres e seus filhos. Davi saiu da cidade com mais 600 homens. Os soldados estavam cansados de carregar tantas coisas. Para andarem mais rápidos, foi necessário que alguns homens ficassem cuidando de algumas coisas enquanto os outros seguiam em frente. Davi então encontrou um rapaz que estava sem forças e com fome. Ele alimentou aquele rapaz e esperou ele melhorar para perguntar se ele sabia onde estava o povo amalequita. O rapaz, em gratidão pela ajuda de Davi, mostrou onde estavam os amalequitas. Davi encontrou o povo amalequita fazendo a maior festa com as coisas que roubou quando queimou a cidade. Davi e seus soldados ficaram esperando e no dia seguinte atacaram. Eles lutaram o dia inteiro e no fim conseguiram soltar os prisioneiros e pegar de volta o que era deles. Quando Davi voltou para encontrar os que ficaram para trás, os soldados que lutaram não quiseram dividir as coisas que conseguiram. Davi não concordou com isso. Ele disse que aquela vitória tinha sido dada pelo Senhor Deus e que os soldados que ficaram cuidando da hospedagem e da bagagem deveriam receber parte igual a de quem foi para o combate. Davi fez o que era justo. E Deus prosseguiu ajudando Davi. E Deus foi ajudando Davi e dando vitórias, até que ele se tornou o rei do povo de Deus. Davi, como rei, conquistou grandes vitórias, tantas que seu povo já estava ficando acostumado somente a ganhar. Isso fez com que o povo de Davi começasse a fazer coisas que Deus não gostava. Certo dia, Davi chamou Joabe, que era comandante do exército, e deu ordem de contar o povo. Davi queria saber o número total do povo do seu reinado. O comandante Joabe quis saber o motivo. Davi teve uma atitude de orgulho e não respondeu à pergunta de Joabe. Ele obrigou Joabe a obedecer a ordem. Depois de viajar durante 9 meses e 20 dias, os homens que foram contar o povo retornaram. Eles foram por todas as partes onde estava o povo de Israel. Aqueles homens informaram ao rei Davi quantos homens eram capazes de ir para uma guerra. Eram muitos os soldados, mas Davi percebeu que confiar na quantidade de soldados era errado e pediu ajuda a Deus. Deus percebeu que Davi era sincero e por isso decidiu corrigir Davi e o povo para que eles não continuassem errando. Então havia um homem que ajudava o rei, dizendo o que Deus mostrava. Esse homem, mandado por Deus, foi até Davi e deu um recado para ele. Disse que Davi teria que escolher como queria ser punido por Deus. Ele deveria escolher 3 anos de fome na terra do povo de Israel, ou 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de doença para o povo. Davi então escolheu os 3 dias de doença. Ele preferia ser corrigido por Deus ao invés de cair nas mãos de outros povos. Deus então enviou uma doença, mas teve misericórdia. Davi livrou o povo da destruição. Davi se humilhou e mudou seu coração. Então, prosseguindo, Davi era um bom rei. Ele libertou o povo de Israel, ele liderou o povo de Israel com sabedoria e justiça.
ele queria que o próximo rei fizesse